100 igrejas organizadas em 5 anos. Conheça um novo projeto da Junta Missionária de Pinheiros. Reforma tributária continua em análise no Congresso. Saiba como seu imposto pode mudar. Corais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros não pararam durante a pandemia. Veja como o trabalho está sendo feito. Motociclistas se unem em culto da Grande Comissão. Fique com a gente. A partir de agora, tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Estamos começando o nosso programa dessa sexta-feira, aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Lembrando que se você está com a gente aqui no canal e se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite esse momento, se inscreva no canal IP Pinheiros, ative as notificações, ative o sininho para que você possa receber todas as informações da IPP-TV. Você vai estar recebendo no seu celular ou no seu aplicativo todas as informações de quando começarem os nossos programas, vai receber também as informações de quando começam os cultos, o início, de cada uma das celebrações, as mensagens que vão sendo disponibilizadas, enfim. Assine o nosso canal, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui na IPP-TV. E mais importante, compartilhe também, Compartilhe essa informação da IPP-TV, compartilhe essa informação do canal com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja. Ajude a gente a fazer uma TV missionária, ajude a gente a propagar cada vez mais a palavra de Deus aqui pela internet. A gente aguarda então a sua inscrição. Nós estamos numa campanha rumo a 1 milhão de inscritos para que a gente possa ter mais visibilidade, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Notícias do Bem dessa sexta-feira, dia 16 de julho, começa mostrando para você que toda semana a gente recebe nos nossos cultos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, muita gente, e entre essas pessoas, membros e também visitantes. A gente preparou uma reportagem especial para mostrar para você os melhores caminhos para chegar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e como garantir a sua vaga nos cultos do fim de semana. Todos os protocolos de biossegurança são seguidos rigorosamente nos cultos, com aferição de temperatura logo na chegada, uso de máscaras obrigatório e a disponibilização de álcool em gel em vários pontos da igreja. Para participar dos cultos presencialmente é preciso fazer a inscrição pelo site oficial. A medida é necessária por conta da redução da capacidade do espaço, que tem seguido o distanciamento entre os bancos em todas as fileiras e a higienização entre cada celebração. A inscrição pode ser feita através do celular ou também do próprio site, É só ir no site da igreja, ppinheiros.org.br. Você vai clicar ou no card que vai aparecer ali de todos os horários dos cultos do domingo e quem vai pregar, ou então você pode ir no atalho Igreja, lá no ícone Igreja, vai lá na barra Agenda da Igreja e embaixo Inscrições da Igreja. Aí vai para a página dos cultos. Lá na página dos cultos você escolhe qual dos 4 cultos do domingo que você quer participar, ou também você pode escolher o da semana, que vai aparecer para essa tela, que é para a tela do Prover, o nosso sistema. E aí você coloca o seu CPF, responde o questionário, clique em salvar e depois é só aceitar os termos de responsabilidade e de direito de uso de imagem e apertar salvar. Mas muita gente ainda tem dúvida de como chegar até aqui. Localizada ao lado da Marginal Pinheiros, em São Paulo, é possível chegar de carro de aplicativo ou próprio, pois o espaço conta com estacionamento para membros e visitantes. Eu acho bacana quando a gente vem, a gente geralmente... As entradas, mesmo que sejam fechadas, tem seguranças para abrir a entrada, para a gente acessar. E sempre tem alguém aqui no estacionamento indicando onde a gente pode estacionar. Então eu acho bem organizado, bem bacana. Também é possível chegar usando os trens da CPTM, desembarcando aqui na estação Cidade Universitária, que fica a 1 quadra da igreja, ou utilizar as várias linhas de ônibus que passam aos arredores da IPP. A coordenadora do Ministério de Recepção, Maria Zuleika, explica que a igreja não só recebe, mas também acolhe os visitantes. Meu nome é Maria Zuleika, sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sou coordenadora do Ministério de Recepção da nossa igreja e eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho em relação ao que é esse ministério. O Ministério de Recepção da Igreja de Pinheiros
trabalha com uma composição de 30 membros, somos 10 grupos que de 3 em 3 fazem o trabalho de recepção, de acolhimento dos nossos visitantes em todos os serviços da nossa igreja. Estamos lá para estender as mãos, para abraçar, para dar as boas-vindas, para manifestar a nossa alegria, a nossa gratidão de receber os nossos irmãos. Muitas vezes também já choramos com aqueles que chegam sofridos. Entregamos ao nosso visitante sempre um kit de visitantes, que a gente chama, que ele levará como lembrança da nossa igreja, composto de uma Bíblia, de um devocional, enfim, algo que ele possa levar para casa como lembrança dessa visita. Por conta do estilo do nosso trabalho, a pandemia fez com que ele precisasse ser suspenso. Nós vivemos tempos em que deve ser guardada a distância de segurança, de que não podemos nos tocar, nos abraçar, não podemos nem mesmo trocar um material. O que não quer dizer que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros não continue sendo uma igreja extremamente amorosa na recepção daqueles que a buscam. Os cultos acontecem aos domingos e durante a semana, mas a programação completa está disponível no site ippinheiros.org.br. Pois é, falando em ippinheiros.org.br, cultos de final de semana, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, abrem as inscrições para os cultos desse domingo. Então, portanto, se você quer participar de um dos 4 cultos e as 2 escolas bíblicas dominicais que acontecem nesse domingo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já fica aí com o seu aplicativo da IP Pinheiros do lado ou o seu computador já no site ippinheiros.org.br para que você possa garantir a sua vaga, para que você possa garantir a sua inscrição nos cultos de domingo. Você viu? É fácil chegar e é fácil também fazer a sua inscrição. É importante que você se inscreva o quanto antes para poder garantir a sua vaga no culto que você deseja. Culto das 8 da manhã, ou culto das 11, ou das 4 da tarde, ou das 7 da noite. Essas são as opções dos nossos cultos desse domingo. Portanto, fique atento aí a essa informação. Muito bem, organizar 100 novas igrejas em 5 anos em todo o Brasil, a partir de congregações. Esse é o novo desafio da Junta Missionária de Pinheiros. O projeto 105 foi lançado na última segunda-feira, durante o culto da Grande Comissão, e hoje nós vamos receber o diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, o reverendo Mariano Alves Júnior. Ele vai falar ao vivo sobre esse trabalho, vai falar ao vivo sobre esse desafio. Organizar 100 igrejas em 5 anos a partir de congregações. Esse é o projeto da nossa Junta Missionária de Pinheiros, é o projeto 105. Você também pode participar com a gente desse Conversa Franca, deixa a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para a gente entrevistar também o reverendo Mariano Alves Júnior, que daqui a pouquinho vai estar com a gente ao vivo aqui nos nossos estúdios. Bom, mesmo nesses tempos de pandemia, o coral da Igreja Presbiteriana de Pinheiros não parou. Claro que soluções foram encontradas para que os coralistas pudessem ensaiar e pudessem também se apresentar durante os cultos de maneira virtual. A gente preparou uma reportagem especial para mostrar para você como foi esse trabalho, como está sendo realizado esse trabalho. A gente vai mostrar só um trechinho para você agora. Para comemorar os 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o coral ensaiou por meio de plataformas de conferências remotas e apresentou no culto o hino de gratidão, que faz parte da cantata Deus Conosco. E no momento nós estamos editando o 7º vídeo então do coral da igreja, que é um vídeo em gratidão a Deus pelos 115 anos da IPP Pinheiros, né? E o hino escolhido foi Dai Graças. Esse hino Dai Graças, ele faz parte da cantata Deus Conosco, tá? E ele deve ficar pronto, esse vídeo, para o culto de aniversário, né? A data de aniversário da nossa igreja é 8 de julho. Apoiar e acolher famílias que possuem filhos autistas. Esse é o trabalho do GEPANDA, o grupo presbiteriano de apoio a mães de autistas que funciona aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde setembro de 2018. Para falar sobre essa atividade, para falar sobre esse trabalho de acolhimento, sobre esse trabalho de apoio, a gente recebe agora ao vivo aqui no nosso Notícias do PEN a Ana Paula Albuquerque, que é coordenadora do GEPANDA. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por estar com a gente nesse tempo aqui. Eu que agradeço, Roberto. Bom dia para você, bom dia para todos. É um privilégio, né, sempre falar sobre o GEPANDA, sempre trazer esse assunto.
E estamos aqui juntos sempre que precisar. Que bom. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouco da história do GEPANDA, né? Ele vai fazer aniversário agora em setembro. Como é que surgiu essa iniciativa? A partir de que momento essa iniciativa foi vista como fundamental para a Igreja de Pinheiros, Ana Paula? Quando a gente começou a frequentar a igreja, o Lu começou, eu tenho um filho autista, que é o Luiz Felipe, né? Ele começou a frequentar a escola bíblica, e na escola bíblica ele tinha duas tutoras, que era a Cidinha e a Adna. A Cidinha começou a fazer esse trabalho com o Lu e depois com duas mães amigas dela. Então, esse trabalho de acolhimento começou com a Cidinha. Ela, nos sábados, principalmente que tinha os encontros das crianças, ela aproveitava esse momento e trazia alguma palestra, alguma informação para essas mães, ou sobre a criação, né? Enfim, era mais um bate-papo. E ela me convidou para que eu fizesse uma das palestras, junto com ela, eu fiz prontamente, e aí o GEPANDA começou a crescer, a gente foi conversar com o reverendo Arival, e ele prontamente abriu as portas, né, para que o GEPANDA efetivamente crescesse e acolhesse mais famílias, e com isso a gente foi percebendo essa necessidade, a gente foi percebendo que tinha famílias já dentro da igreja com filhos autistas, mas que não traziam os filhos porque não sabia que tinha esse trabalho, e foi assim que a gente começou. Então, mensalmente a gente tem um encontro, a gente voltou com os encontros presenciais o mês passado, porque até então a gente estava fazendo de forma online. Em 2019 os dois primeiros encontros de 2020 a gente fez presenciais. Nesses encontros a gente tem um espaço reservado para os pais, onde são as palestras, e um espaço reservado para os filhos, né, onde tem oficinas, para que eles possam ser atendidos, e cada criança autista ela tem um tutor nesses encontros. Por conta do momento em que nós estamos vivendo, nós voltamos com os encontros presenciais somente com os pais, né? Os filhos ainda não, porque a gente sabe que os autistas eles têm dificuldade de usar máscaras, eles têm dificuldade de manter o distanciamento, então neste momento a gente preferiu dar sequência com os pais, mas a gente continua fazendo todo o trabalho online, de acolhimento e de conversar com os pais, com os filhos, né, com os departamentos, para que essas famílias se sintam cada vez mais acolhidas. E vocês continuam esse trabalho continua sendo desenvolvido pelo GEPANDA, de que maneira hoje na igreja? Como é que vocês recebem as demandas, vocês acolhem as mães, vocês divulgam o trabalho do GEPANDA? Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que o trabalho vem crescendo a partir de que ações que vocês desenvolvem. A gente acolhe, em primeiro momento, a gente acolhe as mães, né? E isso vem de várias formas, ou vem através da igreja, ou vem, hoje a gente tem recebido mães através de pastores de outras igrejas, a gente tem recebido mães que, por exemplo, em conversas, em grupos do WhatsApp, descobrem que a gente existe, e aí vem conversar com a gente. Então, a nossa primeira ação é conversar com essa mãe, entender quem ela é, entender quem o filho dela nos colocarmos à disposição. Nós temos grupos no WhatsApp direcionados para as mães, um grupo no WhatsApp direcionado para os pais, onde a gente faz esse acolhimento individualizado. A gente tem encontros pelo Zoom quinzenalmente com as mães, para que elas tenham um momento de fala, né? Então, nesse encontro, a gente faz uma oração, a gente conversa, a gente fala sobre a palavra do Senhor. A gente procura fazer a inserção desse autista nos departamentos responsáveis, na EBD, ou seja, na UCP, na UPA, na Mocidade, e a gente faz o acolhimento dessa família, com amor. Então, a gente recebe, às vezes, muitas famílias que vêm machucadas de outras igrejas, né, por não terem sido acolhidas, por não receberem os seus filhos. Então, o nosso trabalho é realmente acolher, inserir e mostrar que essas famílias fazem parte de uma família maior, né, que é a família de Cristo, que é o corpo de Cristo. Então, eu acho que o papel principal do GEPANDA é esse, é acolher e inserir e fazer com que essas famílias se sintam parte do corpo de Cristo. É um trabalho inédito, a gente pode dizer, em igrejas, Ana Paula? São
pouquíssimas as igrejas que têm esse tipo de trabalho, né? Como o GEPANDA, eu não vi ainda, né? A gente não tem relato de nenhuma igreja que faça como o GEPANDA faz. A gente tem igrejas, sim, que acolhem, que tentam inserir esses autistas e suas famílias. A gente já tem igrejas nos procurando, né, para que a gente consiga ajudá-las a fazer esse trabalho, e é algo que eu acho de extrema importância, mas ainda é muito pequeno, né? As igrejas evangélicas, infelizmente, elas não têm esse trabalho de acolhimento, né? E que, na minha opinião, é um campo missionário também, né? A gente precisa acolher essas famílias, a gente precisa inserir esses autistas na igreja. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse trabalho de inserção. Quer dizer, quais os trabalhos que vocês desenvolvem, quais são as oficinas, quais são os temas, como é que vocês trazem os autistas para a igreja através desse trabalho? Num primeiro momento, dependendo de como essa família chega para a gente precisa quebrar dentro dessa família aquela dor, né, que ela sente de ter sido rejeitada, porque eles têm o medo de trazer o filho para a igreja e novamente o filho ser excluído, o filho ser rejeitado. Então a gente faz esse trabalho de acolher, de mostrar que é possível. Existe a preocupação também se o filho vai ser não só acolhido, mas bem atendido, né? É muito difícil, por exemplo, para você, com uma mãe de um autista severo, que não se comunica, que não se alimenta sozinho, por exemplo, ela conseguir deixá-lo na escola bíblica com um tutor e ela ir para o culto, por exemplo. Então, a gente faz esse trabalho de mostrar para ela que a gente consegue, com a ajuda dela, é óbvio, sempre com a ajuda da família. Depois a gente conversa com os departamentos, então a gente tem uma ficha de anamnese desses autistas, mostrando quem eles são, o que eles têm, o que eles conseguem fazer, se eles são verbais ou não, para que esses departamentos consigam se preparar. No caso dos autistas que precisam de tutores, de acompanhamento, esses departamentos, eles se preparam com esses tutores, né? Então eles vão em busca desses tutores para conseguirem fazer esse trabalho de inserção, né, dos autistas no meio deles. E sempre eu acho que o trabalho mais importante que a gente tem é o trabalho de ser ouvinte dessas famílias, né, de acolher, de ouvir as necessidades delas, de tentar, dentro das nossas possibilidades, atender essas necessidades, mas sempre com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. E quando elas se sentem parte dessa família, qualquer objeção, qualquer coisa, ela passa a ser quebrada e elas passam a ter essa confiança no trabalho que a gente faz, né? Nesse acolhimento, em todo esse amor, né? Na verdade, eu acho que elas sentem o amor, né, que nós dedicamos a esse trabalho. Tá certo. Ana Paula, você falou a respeito de autistas severos. A gente sabe que o autismo tem diferentes níveis, né? Dependendo de cada uma das pessoas. Vocês trabalham de maneira diferenciada, portanto, para cada uma dessas pessoas que tem níveis diferentes de autismo, o trabalho com as famílias acaba sendo diferente, né? É um trabalho que demanda uma dedicação muito grande também, sua e, obviamente, de todos aqueles que fazem parte desse grupo, né? Sim, a gente precisa conhecer o autista para que a gente entenda as necessidades dele e consiga suprir essas necessidades. Então, por isso a gente tem essa ficha de anamnese, a gente conversa com essa família. Se o autista for verbal, e dependendo da idade, a gente conversa com ele também, a gente tenta entender os desejos dele, né, com relação à igreja, à inclusão dele. É um trabalho delicado, é um trabalho individualizado, eu acho que isso é mais importante, é um trabalho individualizado, é 1 a 1, não tem como a gente criar um cronograma único, né? Como você falou, os autistas, eles são muito diversos, né? É um espectro, então um é muito diferente do outro e a gente precisa entender essas diferenças e inseri-los da melhor forma possível, né? Para que eles verdadeiramente se sintam inseridos e acolhidos. Exatamente. Mas é um trabalho feito individualmente. Bom, eu queria falar do próximo evento de vocês, é no dia 24 agora, né? A partir das 4 horas da tarde, tem o evento Reflexões sobre a Maternidade Atípica, com a Ana Estela de Abreu. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito desse evento que vai acontecer no dia 24, como vai ser essa conferência, como vai ser esse evento.
A Ana Estela, ela é uma psicóloga, né, com mais de 30 anos de experiência. Ela trabalhou muito com pais de autistas, formando grupos de acolhimento. Ela ajudou também na criação de escolas especializadas para autistas mais severos, vamos dizer assim. Então, ela vem trazer nessa palestra realmente uma reflexão sobre a maternidade, né? O que é a maternidade, como você lida com a maternidade atípica, e vai ser um trabalho que ela pretende fazer da gente olhar para dentro da gente mesmo e perceber como que a gente está enxergando essa maternidade e como que a gente pode lidar com ela. Né, a gente sabe que tem alguns pais, algumas mães que têm dificuldade de aceitação, tem dificuldade de compreensão do que é isso, então ela vem trazer essa experiência dela e nos ajudar com tudo isso. A palestra vai ser no dia 24, às 16 horas, na IPP, no Templo. Ela vai ser retransmitida também pelas mídias sociais do GPanda, então seja o Instagram, o YouTube, o Facebook, porque assim a gente consegue atingir as famílias que não podem estar presencialmente, porque neste momento a gente não pode receber as crianças, então a gente tem famílias que não tem com quem deixar essas crianças, então a gente faz tanto presencial quanto o online. Então a gente tem ali um momento em que ela traz o conteúdo e depois a gente tem um momento de bate-papo, né, onde essas famílias podem, junto com a Estela ou com o palestrante do dia, tirar as suas dúvidas, né, trazer as suas questões, enfim, que a gente possa ajudar cada vez mais. Bom, quem quiser participar dessa palestra presencialmente ou online, quais são os caminhos? Como é que as pessoas podem fazer? O online é só acessar uma das nossas mídias, que vai estar lá a palestra. O presencial a gente precisa de uma inscrição, né? O link vai ser liberado mais próximo da data, provavelmente quinta ou sexta-feira. E você precisa fazer a inscrição para estar no presencial, porque a gente tem limite de pessoas que podem participar. Então precisa dar a inscrição. Ok. Finalmente, quem quiser fazer parte do GPanda, quem quiser colaborar com o GPanda, quem quiser se voluntariar junto com vocês nesse trabalho, tem espaço? Como é que as pessoas podem fazer? Tem muito espaço, a gente precisa de muitas pessoas, né? São muitos braços, são muitas famílias. A gente não tem só famílias dentro da IPP, a gente tem famílias fora também, que a gente acolhe. A gente tem famílias evangélicas e famílias não evangélicas que a gente acolhe, né? Que a gente conversa, que a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Então, a gente tem muito espaço. Quem quiser estar participando com a gente pode estar mandando um e-mail para gpandaipp@gmail.com, ou podem estar de alguma forma tentando falar com a gente através da igreja, a secretaria da igreja e toda a igreja tem os nossos contatos telefônicos, então pode estar falando com a gente, pode também estar falando com a gente através das mídias sociais, né, a gente está sempre ligado lá, respondendo todas as pessoas, e venham trabalhar com a gente, porque a gente precisa. Com certeza. E Ana Paula, vocês trabalham especificamente com autistas, mas existe a expectativa de que o grupo possa ampliar ainda mais, né, o seu espectro de trabalho, é isso? Sim, a gente está... na verdade, a gente já começou isso, né, que é mudar um pouquinho isso, então o GPanda deixaria de ser Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Autistas para ser Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães Atípicas, porque assim a gente consegue abranger todas as deficiências, né, e não só o autismo, mas todos aqueles que se sentem excluídos por conta da sua deficiência tenham acesso também à palavra do Senhor. Então, a gente está abrindo a todos. Então, se você tem um filho com síndrome de Down, com paralisia cerebral, enfim, seja qual for a deficiência dele, pode estar nos procurando, que você também vai ser acolhido. Óbvio que vai ser um aprendizado para a gente também, né? Vamos ter que conversar bastante com as famílias, e isso é de extrema importância, que as famílias também se disponham a nos ajudar, porque ninguém melhor do que elas para conhecer o seu filho, para conhecer as necessidades dele, mas estamos abertos para todos. Que bacana. Mais um grande desafio, com toda certeza, se com só atendendo os autistas já é difícil, ampliando esse espectro, com certeza vocês vão precisar de muito mais mãos, de muito mais braços e de muito mais orações também. Ana Paula, que Deus continue abençoando essa iniciativa do GPanda. Foi um prazer conversar com você hoje aqui no nosso Notícias do Bem. O prazer foi meu e muito obrigada, Roberto.
Imagina, Ana Paula Albuquerque, coordenadora do GEPANDA, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito do trabalho do grupo e do próximo evento que vai acontecer, portanto, no dia 24. Agora é hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil. Sábado com tempo firme na maior parte do país. Em alguns estados pode chover durante o dia. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Temperatura mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Belo Horizonte, sol com algumas nuvens. Não chove, as temperaturas variam entre 15 e 28 graus. Em Gramado, na Serra Gaúcha, o sol com algumas nuvens. Não chove, mas faz frio. Mínima de 7 e máxima de 18 graus. Já em Fortaleza, no Ceará, tempo quente. Sol com nebulosidade e chuva rápida durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. No centro-oeste, Cuiabá tem tempo firme e não deve chover. Temperaturas entre 17 e calorão de 38 graus. Em Marabá, no Pará, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas altas entre 21 e 34 graus. Vamos viajar pelo Brasil com o reverendo Mariano Alves Júnior e as notícias dos campos missionários da Junta Missionária de Pinheiros. É hora das notícias do JMP. Olá, irmãos! Estamos em mais um momento missionário e agora direto do distrito Cachoeirinha, na cidade de Wagner, aqui no estado da Bahia. Estamos aqui na inauguração, consagração do templo da Igreja Presbiteriana, uma parceria entre a Junta Missionária de Pinheiros e a Igreja de Wagner. Só bênção, 2 dias de festa, muita alegria, muita gente participando, como você vai ver nas nossas imagens. Nós agradecemos a Deus a parceria da JMP, a parceria de irmãos e irmãs que contribuíram, que ofertaram para que tudo isso acontecesse. Parabéns a todo o povo de Deus aqui na Bahia, especialmente aqui na cidade de Wagner e no distrito do Cachoeirinha. Parabéns, irmãos, mais uma vitória, mais um templo para a glória de Deus. Olá, irmãos, eu sou Almir Baraúna, diácono da Igreja Presbiteriana de Wagner, e nesta noite nós estamos aqui muito felizes porque estamos inaugurando o templo da congregação de Cachoeirinha. Desde já nós louvamos a Deus, porque o Senhor Deus usou a Junta Missionária de Pinheiro e também outros irmãos para nos ajudar em oração e também financeiramente para a construção desse templo. Por isso, nesta noite, nós estamos em festa, nós estamos felizes, porque nós cremos no poder de Deus e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nós agradecemos porque nós sabemos da importância desse trabalho aqui no distrito de Cachoeirinha. Com certeza o Senhor Deus usará nós para buscarmos pessoas para serem restauradas, alcançadas com a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já nós agradecemos por todos os irmãos, aqueles que oraram, aqueles que contribuíram, em especial, mais uma vez, a Junta Missionária de Pinheiro, que foi parceiro forte conosco aqui. Nós agradecemos desde já. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui muito felizes. Meu nome é Sâmia, eu moro aqui no povoado de Cachoeirinha, e essa igreja é de suma importância para todos nós, pois antigamente tinha uma igreja menor e muitas pessoas não davam na igreja, e hoje com essa igreja maior nós vamos fazer movimentos para atrair as pessoas, atrair os jovens para vir louvar a Deus conosco. Nós agradecemos à Igreja Presbiteriana de Pinheiros por esse grande movimento que trouxe a nós essa igreja, e nós pedimos a Deus e oramos que Deus abençoe a todos, e muito obrigada. Olá, meus amados irmãos, hoje estamos muito gratos a Deus, felizes, porque o Senhor nos brindou com esse belo templo. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, e hoje nós temos uma igreja presbiteriana aqui no povoado da Cachoeirinha. Eu quero agradecer primeiro a Deus e também à Junta Missionária da Igreja de Pinheiros por essa parceria, e a nossa expectativa é que essa parceria ela traga muitos frutos para a glória do Senhor, almas transformadas, pessoas salvas,
pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos muito gratos a Deus e felizes. Agradecemos também a presença do nosso pastor Mariano conosco e toda a equipe aí da Junta de Pinheiros, um lugar onde Deus abençoa não só a Junta de Pinheiros, mas também abençoa as demais igrejas aqui do nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos. Pois é, a Junta Missionária de Pinheiros pelos campos do Brasil, e você acompanha a coluna com a gente aqui sempre, né? No nosso Notícias do Bem, você tem as notícias dos nossos campos missionários, os campos da Junta Missionária de Pinheiros. Agora, a Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre o projeto de reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional e como é que isso pode mudar a sua vida, como é que isso pode impactar, por exemplo, no seu imposto de renda. E a gente vai falar no nosso Notícias do Bem de hoje do novo projeto da Junta Missionária de Pinheiros. É o projeto 105. O desafio é organizar 100 novas igrejas em 5 anos em todo o Brasil a partir de congregações. A gente vai estar recebendo daqui a pouquinho o reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, para falar sobre esse trabalho, e você também pode participar com a gente, deixando seu comentário, fazendo sua pergunta aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Intervalo rápido, daqui a pouco tem mais Notícias do Bem para você. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos seus 115 anos de vida debaixo das bênçãos do Senhor, andando debaixo daquilo que o Senhor deseja para nós enquanto uma grande igreja missionária, trabalhando arduamente para levar a palavra e o reino de Deus àqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Então esse é o grande motivo de alegria e de comemoração que nós temos por esses 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos quais eu estou aqui há 11 anos, né? Vindo de uma igreja que foi a igreja mãe, quando iniciou a Igreja de Pinheiros, a Igreja Presbiteriana Unida. Então 48 anos de vida, 11 anos aqui dentro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem sido uma grande bênção, não só para mim, mas para a minha família, e tenho certeza que para a sua também. Deus o abençoe. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Em julho, a IPP-TV comemora 1 ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café, Prosa e Missões e o Orando pela Cidade. Às 9h30 tem Vida Devocional com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Eu queria parabenizar a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelos seus 115 anos, uma igreja missionária. Isso nos fez vir até ela e hoje nós trabalhamos aqui na missão de cumprir com o Evangelho, de transmitir a palavra do Senhor. E se nós podemos classificar a nossa igreja, é aqui uma igreja para se trabalhar. Louvo a Deus por isso, queria deixar nosso abraço a todos, em especial ao nosso pastor Reverendo Arival. Parabéns pelos seus 115 anos, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Notícias do Bem está de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV e o Congresso Nacional está discutindo o projeto de reforma tributária. Esse projeto pode impactar diretamente no nosso imposto de renda, mas ele tem a proposta também de unir tributos, enfim, para falar a respeito desse assunto, para a gente entender um pouco mais a respeito de tudo isso, nós estamos recebendo aqui no nosso programa hoje o advogado Gabriel Cister, ele é advogado tributarista. Gabriel, obrigado por participar com a gente aqui, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender. Eu queria começar perguntando para você exatamente a respeito das propostas que estão em discussão no Congresso nesse momento. A principal delas é a união de tributos, né? Como, por exemplo, o PIS/COFINS. Sim, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Nós temos agora no Congresso, basicamente, duas fases de reforma tributária sendo discutidas. A primeira delas, ela envolve aí algumas diminuições e simplificações no que diz respeito aos tributos que incidem, sobretudo, na parte de consumo. E temos agora essa segunda fase da reforma, que foi apresentada no dia 25 de junho pelo governo, que se refere especificamente à tributação sobre a renda. Ou seja, o governo decidiu fatiar a reforma tributária de acordo com o tipo de tributo e o impacto que isso vai ter sobre a sociedade. E agora essa é a que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, o projeto. Ele aparentemente vai ser discutido e vai sofrer uma tramitação bastante acelerada, essa aqui é a expectativa. Agora, no dia 13, já foi apresentado um substitutivo por parte do deputado Celso Sabino, com o objetivo de já fazer alguns ajustes, promover alguns ajustes por conta da polêmica que foi causada pelo projeto que foi apresentado pelo governo. Então, a expectativa é que agora, com esse substitutivo, a gente tenha um avanço maior com relação à discussão desse projeto. Uhum. Doutor Gabriel, aqui, como eu disse, desculpa. Pois não, pode continuar. Só para dizer que esse segundo que está causando maior discussão, ele se refere especificamente ao imposto de renda e que certamente vai ter um impacto na vida das pessoas, porque ele traz algumas mudanças, seja para a tributação da pessoa física, seja para a tributação da pessoa jurídica. Sim, exatamente. É nesse ponto que eu queria entrar com o senhor. Assim, quais as principais mudanças que podem acontecer? O que pode mudar na nossa vida a partir dessa reforma tributária, quando a gente pensa especificamente em imposto de renda de pessoa física e para quem tem pessoa jurídica, né, para quem tem empresas? Exato. Essa reforma ela vai trazer um impacto bastante grande para a vida de todo mundo. Da forma como ela está agora sendo debatida, ela vai trazer, no que diz respeito à tabela de imposto de renda da pessoa física, uma correção relativamente expressiva, né? A gente vai ter, com relação àquela primeira faixa de isenção, um ajuste da ordem de 30%,
ou seja, hoje quem ganha até R$ 1.900 está isento do imposto de renda, e o valor que vai passar a substituir esse para fins de isenção vai ser de R$ 2.500. As demais faixas do imposto de renda da pessoa física vão sofrer um reajuste bem menor, da ordem de 13%. Então, somente realmente quem está dentro daquela faixa de isenção é que vai acabar recebendo um benefício maior, e quem já vai para as outras faixas, obviamente se beneficia também da faixa de isenção, mas as outras faixas vão sofrer um ajuste menor, da ordem de 13%. Para quem é pessoa jurídica ou empreendedor, ou mesmo autônomo, os impactos não são tão positivos, porque, por um lado, o governo trouxe esse ajuste da tabela de imposto de renda da pessoa física, para quem é, sobretudo, empregado e seletista, mas também para quem é empreendedor ou profissional autônomo, para quem tem o seu CNPJ para prestar serviços, a previsão de ajuste na tributação da pessoa jurídica vai fazer com que exista um aumento na carga tributária para essas pessoas. Então, é importante ficar bastante atento, porque o governo pretende tributar a distribuição de dividendos, que é a forma pela qual essas pessoas hoje acabam recebendo os proventos desses CNPJs que elas acabam sendo titulares, ou no caso de empreendedores, e isso vai trazer certamente um impacto negativo grande para essas pessoas. E aí a gente não está falando só de grandes empreendedores, de grandes investidores, mas qualquer pessoa aí que seja prestadora de serviços, que tenha o seu comércio, o seu negócio, com certeza vai sofrer um impacto bastante grande com relação a essa tributação que está sendo proposta. A ideia era que essa tributação fosse feita para quem tem a partir de R$20 mil mensais, é isso, doutor? A proposta inicial foi que houvesse uma isenção nessa tributação de dividendos até o montante de R$20 mil mensais. Ainda isso é algo que ainda está em discussão, não existe já aí alguma discussão com relação à redução desse montante para algo muito inferior a esses R$20 mil. Então, até que o projeto seja efetivamente aprovado, ainda existe aí a possibilidade de que esse limite de R$20 mil mensais para isenção da tributação sobre os dividendos seja reduzido de forma bastante significativa. Então, aquela pessoa que tem um comércio menor, que tem uma retirada mensal menor, ainda aqui corre o risco de sofrer um impacto grande, e não somente o grande empresário. Exatamente. Tem uma outra questão também, que são os prestadores de serviços, né? Aqueles que não são funcionários, né? Não são registrados em carteira, não são seletistas, mas hoje é uma categoria cada vez mais presente no mercado, né? A gente pode dizer assim, são aqueles que abrem microempresas individuais ou abrem as chamadas EIRELIs e que prestam serviço através de notas fiscais, né, doutor? Exato. O governo, de forma até proposital, acabou mirando nesse tipo de profissional no momento em que ele decidiu promover essas alterações na legislação, buscando evitar o que se chama pejotização, né, do mercado de trabalho. A gente sabe que de fato existe isso, é uma realidade do Brasil, mas também, por outro lado, se tornou uma realidade daquelas pessoas que passaram a não ter opção porque a quantidade de empregos foi bastante reduzida, seja antes da pandemia, seja durante a pandemia. Uhum. Então, hoje, a quantidade de prestadores de serviço autônomos, pessoas que, enfim, de fato não têm vínculo profissional com nenhuma empresa, é bastante expressivo, e essas pessoas certamente vão ser impactadas pelo projeto da forma como ele foi proposto. Uhum. Uma coisa para a gente ficar bastante atento e cobrar os nossos representantes no Congresso para que sejam promovidas mudanças que venham a beneficiar a população e não trazer ainda um impacto maior para todo mundo, como é o caso atual.
Exatamente. Doutor, não seria mais fácil fazer uma reforma tributária única no Brasil, ao invés de fatiar? Porque, assim, essa questão do imposto de renda é uma questão, tem a união do PIS/COFINS, mas tem outras tantas questões que precisavam ser tratadas do ponto de vista tributário no Brasil. Já se falou a respeito da criação de um imposto único, isso não andou. Quer dizer, seria mais fácil ou seria melhor para o país, para a economia do Brasil, inclusive, que isso fosse feito de uma vez? Com certeza. O ideal seria que isso tudo fosse parte de um único pacote e que fosse possível fazer essa divisão da tributação da melhor e da forma mais justa. Só que o governo entendeu que não existia um ambiente político favorável para uma aprovação de reforma tributária tão ampla, em que se fosse apresentado um projeto englobando toda a tributação, seja sobre a renda, seja sobre o consumo, e que essa simplificação e a dosagem dos tributos fosse feita de uma única vez. O governo entendeu que não havia ambiente político para esse tipo de aprovação, e aí acabou decidindo promover esse fatiamento da reforma tributária, que é algo que a gente sabe está sendo discutido já há décadas, né? Não é nem mais uma coisa de alguns anos. Há décadas que se discute a simplificação do sistema tributário e a desoneração de uma forma racional e adequada, e não da forma como o governo sempre decidiu fazer, né? Que é ir trabalhando como se fosse uma colcha de retalhos, e agora o resultado que a gente tem é o pior possível, né? Na verdade, a carga tributária é altíssima, né? O Brasil sofre, os brasileiros sofrem, né? Com uma carga tributária muito alta. Muito alta, e não só com a carga tributária alta, mas também com o ônus decorrente do cumprimento de obrigações acessórias. Uhum. Então, as empresas existe um estudo que é promovido anualmente, e o Brasil está sempre no topo desse estudo, como o país que mais exige horas de cumprimento de obrigações acessórias relacionadas à área tributária. Então, isso obviamente gera uma ineficiência, gera um custo absolutamente desnecessário para as empresas. E é o que se busca também com a reforma tributária. Bom, os trabalhos seguem no Congresso, como o senhor falou agora há pouco, né? Há décadas se discute reforma tributária, vira e mexe a gente fala de modificações no imposto de renda também, essa questão do PIS/COFINS é outra questão também que vem sendo discutida já há muito tempo, né? Vem sendo discutida há muitos anos. Existe realmente uma expectativa de que isso aconteça agora, de que essa reforma efetivamente seja implantada, e aí vale que as pessoas, que os contribuintes, que todos nós, né, doutor, fiquemos atentos a essas mudanças para que a gente possa se adaptar também, né? Sem dúvida, e ficar muito atento, porque a partir do momento em que essas regras novas, esses ajustes forem aprovados, obviamente muito pouco haverá a se fazer, né? Então é importante todo mundo acompanhar e cobrar os representantes no Congresso para que eles sintam a pressão da população e reajam de forma adequada, porque da forma como o cenário está sendo colocado hoje, certamente vai haver um aumento de carga tributária para a população em geral. Algumas pessoas vão acabar se beneficiando desse ajuste da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, mas, por outro lado, uma população muito grande que hoje é dos autônomos, dos pequenos empresários, vai acabar sofrendo um aumento. Então é importante ficar atento e cobrar o Congresso e os nossos representantes no Congresso para que eles promovam ajustes que venham trazer benefícios. Exatamente. E não um aumento maior como é o que está sendo proposto. Pois é, porque a conta com certeza vai chegar no fim do ano e aí a gente vai ter que pagar, não tem jeito, né? A gente tem que pagar a conta. Dr. Gabriel Cister, advogado tributarista, participando com a gente aqui do Notícias do Bem. Dr. Gabriel, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em falar conosco. Esperamos que tudo dê certo de alguma forma aí com essa reforma tributária. Sim, eu que agradeço o convite novamente e fico à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigado. A gente agradece mais uma vez, então, ao advogado tributarista, Dr. Gabriel Cister, participando com a gente, esclarecendo um pouco mais a respeito dessa questão da reforma tributária e como é que isso vai impactar no nosso imposto de renda, além de outras mudanças, né, que podem acontecer nas tributações do país. Muito bem, você já conhece o Ministério Missionários do Asfalto? Pois é, o grupo participou do culto à grande comissão da última semana e a nossa equipe de reportagem acompanhou a participação deles aqui. Mesmo com o frio,
o Renê veio com a sua moto para o culto à grande comissão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele não queria perder a liturgia dirigida pelo Ministério Missionários do Asfalto. Foi uma bênção, porque a gente precisa da palavra, né? A gente vai lá, vai nos lugares fazer a obra, mas a gente precisa também se alimentar, né? Então a oportunidade com o pastor Blini hoje, com o pastor dessa igreja, foi muito bênção, foi muita bênção. A gente precisa de vez em quando se alimentar, porque a gente vai se doar quando a gente está nesse trabalho de evangelismo, no nosso caso o moto-evangelismo, a gente precisa também se alimentar. Então, quando tem oportunidade, a gente não perde não e vem para receber a palavra também, receber oração, como foi hoje. Foi uma bênção, foi muito bom. No culto, o reverendo Arival Dias Casimiro pediu oração pelos campos mantidos pela Junta Missionária de Pinheiros e agradeceu pelos recursos que Deus tem disponibilizado para a IPP. A canção Generosidade foi cantada para agradecer a Deus pela obra missionária. Tudo que existe é de Deus, tudo é para Deus. Nosso viver, nossos bens, nossos talentos são para honrar ao Senhor, que nos amou primeiro e a todos sustém. Deus Criador, dono do mundo inteiro, só a Ele adoramos. Generosidade vem do coração de Deus. Quem ama Jesus Cristo é generoso. Um coração adorador transborda de amor, do amor que vem do céu. Generoso amor de Deus pra todos os com generosidade nos convida para amar e para servir a quem precisar. Com graça e bondade Deus nos abençoou para abençoarmos aos outros. É um privilégio cantar ao Senhor, né? Demonstrar os nossos dons e talentos, agradecer a Ele e através dessa canção, né? Demonstrar a generosidade de Deus e também a nossa gratidão a Deus. E também foi no momento da oração da obra missionária, né? Sim, e é muito importante, né, a gente usar os dons e os talentos que Deus nos proporcionou para ajudar o próximo, para ir pregar a palavra dele, que é um mandamento, né? O líder do motogrupo Missionários do Asfalto, pastor Cláudio Blini, trouxe uma mensagem com o tema Deus não errou quando escolheu você, com enfoque na evangelização. Irmão, sempre quando a gente vai ministrar a palavra de Deus, é algo que é muito importante para nós, né? Então sempre, por mais que você busque, ore em relação a isso, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Mas eu creio que Deus falou através da sua palavra hoje, no dia de hoje, né? E eu creio que a vontade de Deus foi feita. E eu quero pedir a Deus que continue abençoando esse ministério, usando cada um de nós desse ministério, com ousadia, né, para poder fazer o chamado de Deus para as nossas vidas, que é o ID de Marcos 16:15, ID de toda criatura e pregar o Evangelho. E é isso que é a nossa grande comissão, é sair pelas ruas com as nossas motos, através das motos, através do nosso grupo, né, as pessoas se achegam, chamam a atenção, e aí nós temos uma oportunidade de semear a palavra de Deus àqueles que não conhecem Jesus. Embora sediados na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o grupo de motociclistas conta com membros de diferentes denominações e igrejas que se unem no objetivo de propagar a palavra de Deus. É sempre um privilégio, né? Estar na igreja e nesses dias em que a gente tem a oportunidade de conciliar a pregação com encontrar amigos que gostam do motociclismo, ainda é um dia mais alegre ainda, né? Além de compartilhar a palavra, a gente encontra as pessoas que compartilham também da mesma ideia que a gente. Quanto tempo você está no grupo? Creio que em torno de 2 anos já, no Missionários do Asfalto tem 2 anos. Uma palavra abençoada hoje. Sem dúvida, sempre é uma palavra que nos estimula ao propósito nosso, ao nosso chamado de pregar o Evangelho, né? Bacana, e a participação do grupo Missionários do Asfalto aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E agora a Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente nessa sexta-feira.
Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Obrigado, Lídia. E toda semana o nosso Notícias do Bem vai contar com a participação do presbítero Antônio Cabreira. Ele é presbítero da Igreja de São José do Rio Preto, ele é empresário e é ex-ministro da Agricultura também, através da sua coluna Fé e Trabalho. Na estreia, ele vai contar pra gente a história de um documento que mudou o mundo. Acompanhe. Hoje eu quero falar de um pequeno pedaço de papel que teve o poder de mudar o mundo. Ele foi assinado em 1978 em Xiaogang, um pequeno vilarejo no interior da China. Antes, em 1949, quando Mao Tse-tung tomou o poder, ele aboliu completamente a propriedade privada. Isso se chamou o Grande Salto para frente, mas que acabou por gerar a escassez mais mortal de toda a história. Em 1960, a China era um caos completo. A taxa de mortalidade pulou de 15% para 68% e a taxa de natalidade despencou. Os mortos por inanição, por fome, chegavam a cerca de 50% em alguns vilarejos. Os sobreviventes vagueavam pelas estradas à procura de comida. Quem fosse pego estocando grãos era fuzilado. Assim, a China foi, de longe, o maior campo de morte do mundo. Como não poderia ser diferente, aqueles agricultores de Xiaogang estavam desesperados também pela falta de comida. Mesmo desenterrando raízes, cozinhando folhas com sal ou moendo cascas de árvores com farinha, eles não estavam conseguindo alimentos suficientes para a sua sobrevivência. Foi então que numa noite, no final de novembro de 1978, um grupo de 18 agricultores de Xiaogang se reuniu secretamente e tomou uma decisão radical. Comandados por Yan Hongshan, eles assinaram um contrato que devolvia as terras para cada agricultor de forma individual. Eles sabiam que o planejamento estatal não estava funcionando, mas o fato de dividir a terra entre si poderia levá-los à prisão. E assim, eles concordaram que ninguém jamais saberia daquela história. E caso alguém fosse preso, ficou combinado que os outros criariam os seus filhos através da prisão. Uma verdadeira contra-revolução. Então aconteceu um verdadeiro milagre. Em um ano, a extensão de terra plantada praticamente dobrou e a aldeia passou a gerar excedente de arroz. As notícias do sucesso da agricultura individual rapidamente se espalharam por toda a China. Mas em 1979, o Partido Comunista Chinês emite uma nota reafirmando que, abre aspas, o trabalho individual nos campos, fecha aspas, não estava permitido. No entanto, como a forma de produção de alimentos aumentava de maneira vertiginosa, em 1984 o governo recua e na 35ª Parada Nacional, 5 tratores desfilam na Praça Tiananmen com um gigantesco letreiro dizendo que o contrato de Xiaogang era bom. Em 1986, 8 anos depois que Xiaogang ter retomado o controle da sua agricultura, o governo central da China muda e emite novas diretrizes para o trabalho rural. O documento foi uma decisão marcante do desenvolvimento moderno da China. Com isto, reconquistando o direito de trabalhar no seu próprio campo, a produção de alimentos na China aumentou de forma vigorosa. O mais interessante é que tudo aconteceu com a mesma terra
os mesmos agricultores e os mesmos bois para ararem aquelas terras, mas com uma diferença fundamental: a responsabilidade individual de cada agricultor com o seu campo. O próprio governo reconheceu que Xiaogang, abre aspas, quebrou o alto sistema de produção centralizado, oferecendo ao agricultor a autonomia da sua produção. Isto liberou e desenvolveu a produtividade das áreas rurais. Fecha aspas. Posso dizer que há momentos na vida que tiram o fôlego. Foi o que eu experimentei quando eu cumprimentei aquela figura frágil de Yan Hongshang, um simples agricultor que mudou a revolução de Mao Tse-tung. E quem explica melhor o que se passou em Xiaogang é o próprio reformador Deng Xiaoping, que diz, abre aspas, o sucesso do trabalho rural de Xiaogang aumentou a nossa confiança. Nós aplicaremos a experiência desta reforma rural nas cidades e faremos uma grande reforma no sistema econômico com foco nas cidades. Assim, aquele acordo, assinado à luz de velas no interior faminto da China, um grupo de homens sem muita instrução, transformou a China. Um documento que aliviou a fome de 1/5 da população do planeta e se tornou um dos mais importantes programas de combate à pobreza do mundo. Xiaogang é uma impressionante testemunha de que civilização e propriedade privada são inseparáveis. O resultado foi um dos maiores saltos de renda da história da humanidade. Yan Hongshang e os seus amigos assinaram um documento que foi a certidão de nascimento da China moderna. É um daqueles raríssimos documentos que tem o poder de mudar o mundo. Portanto, toda semana você tem encontro com essa coluna, a coluna Fé e Trabalho do presbítero Antônio Cabreira, aqui no nosso Notícias do Bem. Depois do intervalo, a gente vai mostrar para você como foi desenvolvido o trabalho, como vai ser desenvolvido, na verdade, o trabalho da Junta Missionária de Pinheiros, que quer organizar 100 novas igrejas em 5 anos em todo o Brasil a partir de congregações. A gente vai receber aqui o diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Mariano Alves Júnior, que vai contar para a gente a respeito desse desafio e vai contar para a gente também a respeito desse trabalho. Você também pode participar com a gente, deixando sua pergunta, fazendo seu comentário aqui no chat do canal. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que aqui eu me casei em 1981, portanto há uns 40 anos atrás, na igreja antiga ainda. E essa igreja tem abençoado a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos e agora também dos meus netos. Eu tenho acompanhado a bênção que é essa igreja na vida de muitas pessoas que aqui se achegam e louvo a Deus pela nossa liderança, pelo conselho, os presbíteros, pelos diáconos, pelas professoras e professores que aqui pregam e servem ao Senhor. É uma bênção na nossa vida e também no nosso bairro. Deus seja louvado por isso. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra.
A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. O corpo de Cristo é a igreja de Jesus, a sua noiva amada. Jesus é a cabeça deste corpo, glorioso. Deixou para seus escolhidos a importante missão de fazer a sua obra, anunciando o reino dos céus. O corpo de Cristo é formado por muitas pessoas que têm dons diferentes, mas que têm em comum um coração transformado pelo poder do Senhor. As várias partes deste corpo constituem a igreja, que é a esperança e a luz para um mundo perdido. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Quem vos fala é o presbítero José Roberto Albrecht, presidente da Confederação Nacional de Homens Presbiterianos, CNHP. Nós parabenizamos a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos seus 115 anos de existência, sempre pregando o Evangelho na cidade de São Paulo. Parabéns, queridos irmãos. Nós saudamos os pastores, o conselho, a junta diaconal e todos os membros. E os felicitamos por esta data alvissaneira. Parabéns, queridos irmãos. A CNHP tem uma parceria muito importante com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da Junta de Missões de Pinheiros. Juntos, através do projeto Mão na Massa, nós estamos construindo um templo na cidade de Miguelópolis, divisa do estado de São Paulo com o estado de Minas Gerais. Oremos por esse projeto. E mais uma vez nós parabenizamos os queridos irmãos. Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Notícias do Bem está de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Lembrando que você pode fazer a inscrição aí no nosso canal, você que está acompanhando o nosso programa nesta sexta-feira, faça a sua inscrição, ative as notificações para que você possa receber todas as informações a respeito dos programas da IPPTV e também dos cultos aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E mesmo nesses tempos de pandemia, o coral da Igreja Presbiteriana de Pinheiros não parou. A gente preparou uma reportagem especial para mostrar para você como foi possível que os vocalistas continuassem com os ensaios e com as apresentações de forma remota.
Desde o início da pandemia no ano passado, os corais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros deixaram de se apresentar presencialmente nos cultos, já que vários estudos internacionais apontaram os riscos de audições musicais conjuntas nesta fase. Mas isso não quer dizer que o trabalho parou. Inovadora como sempre, a IPP teve um dos primeiros grupos do país a se apresentar na versão mosaico. Nesse formato, cada coralista faz sua gravação cantando da sua casa, seguindo o mesmo tom e ritmo, e envia seu vídeo. No fim, eles são finalizados e mixados, formando um grande coral virtual. Com a chegada da pandemia, em março do ano passado, a gente teve que se reinventar. E essa plataforma de coral virtual, ela já existe desde 2009, onde cada um grava, e depois junta tudo, é feita uma edição e dá o resultado do grupo todo cantando e tocando, os instrumentistas e os coralistas. Isso é um fenômeno tecnológico, que reúne pessoas dos mais diversos lugares, onde cada um grava a sua parte no celular, no notebook. Depois a gente encaminha isso para um técnico de som e imagem e ele faz a edição final. Assim, desde abril do ano passado, nós não paramos os nossos ensaios. A gente continua online fazendo os ensaios pela plataforma Zoom. E esses ensaios dos hinos que nós fazemos, nós editamos algumas das músicas. Então, ano passado, a gente fez 5 vídeos do coral da igreja e nós fizemos 4 vídeos do coral jovem. Então, foram 9 vídeos ano passado, de março a dezembro. E nesse ano, nós já editamos um em abril, que foi o da Páscoa, e agora estamos editando esse para o aniversário, para o domingo de aniversário da igreja. Então, tem sido assim uma experiência nova, eu diria. E tem sido gratificante, porque a gente tem conseguido resultados muito felizes. E dessa forma a gente consegue continuar adorando, louvando e agradecendo ao nosso Deus. E também proclamando as boas novas do Evangelho. Então cada vídeo, quando ele fica pronto, tem sido assim uma bênção. Uma grande alegria mesmo ver o resultado, porque a gente pode sentir todo mundo junto louvando ao nosso Deus. O coral da Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem quase 90 anos de existência e hoje conta com 60 coralistas que se dedicam a levar a palavra de Deus através da música e louvar ao Senhor nos cultos e em apresentações especiais. Realmente é um privilégio muito grande e é muito gostoso mesmo participar do coral, fazer parte do coral, Que aí estamos cantando para Deus, louvando a Deus. Eu acho que o que interessa, realmente é essa sintonia, essa comunhão com Deus através da música, Acho isso fundamental, é muito bom, faz bem para a alma, faz bem para tudo, Realmente é muito bom. Para comemorar os 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o coral ensaiou por meio de plataformas de conferências remotas
e apresentou no culto o hino de gratidão, que faz parte da cantata Deus Conosco. E no momento nós estamos editando o 7º vídeo então do coral da igreja, que é um vídeo em gratidão a Deus pelos 115 anos da IPP Pinheiros, né? E o hino escolhido foi Dai Graças. Esse hino Dai Graças, ele faz parte da cantata Deus Conosco, tá? E ele deve ficar pronto esse vídeo para o culto de aniversário, né? A data de aniversário da nossa igreja é 8 de julho e o culto especial de aniversário será no dia 11. Então nós queremos estar já com esse vídeo pronto para o nosso aniversário. Agradecemos muito a Deus por nos dar essas plataformas tecnológicas e esses recursos para que possamos assim continuar reunidos, juntos, com muita alegria, louvando ao nosso Deus. Ao Deus da criação, dai graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Dai graças de coração ao Deus da criação, dai graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Que bacana, né? O trabalho dos corais, o trabalho dos nossos coralistas, da regente, a Elizabeth Damião. Deus continue abençoando aí a vida de todos nesse ministério. Bom, daqui a pouquinho, logo depois do nosso Notícias do Bem, tem Conversa da Tarde. Marcos Melo traz os destaques do programa de hoje pra gente. Marcos. Bom dia, Roberto. Bom dia para você que está acompanhando Notícias do Bem. Quando eu apareço por aqui, você já sabe, né? Eu vou te fazer um convite. Hoje, 1h30 da tarde, o Conversa da Tarde vai falar sobre o tema Ninguém Me Ama. Você já se sentiu rejeitado por alguém? Já se sentiu sozinho, desamparado? Se esse é o seu caso, eu quero te convidar para essa roda de conversa, para esse bate-papo leve, descontraído e sempre à luz da Bíblia. É 1h30 da tarde, logo após o Notícias do Bem, eu te espero aqui no Conversa da Tarde. Mais um tema polêmico aí, né? Ninguém me ama. A gente sempre é amado por alguém, né? Por Deus, com certeza, mas acho que sempre tem alguém aqui na Terra que gosta um pouquinho da gente. Bom, a gente vai para mais um recado da Lídia Dickel pra gente nesse Notícias do Bem. Lídia. A Escola Bíblica Dominical é uma agência do ensino do Reino de Deus. Frequentar essa escola deve ser uma prioridade de todo cristão. É ali que aprendemos acerca das verdades eternas mediante o estudo fiel das Escrituras. Por isso eu te convido a matricular-se na EBD. As nossas aulas retornarão no dia 25 de julho e para fazer parte é muito fácil. Acesse lá ippinheiros.org.br/inscricão EBD. Escolha a sala que você deseja participar de acordo com o seu perfil e a modalidade de ensino presencial ou online. É tempo de conhecer mais a Deus, de conhecer profundamente a sua palavra. Participe da EBD, a melhor escola do mundo. Pois é, não deixe de fazer a sua inscrição o quanto antes aí para a nossa Escola Bíblica Dominical. As aulas, como você viu, voltam no próximo dia 25. E no Notícias do Bem, a gente tem hoje, nessa sexta-feira, a estreia de mais uma colunista. A advogada Cristina Lombardi vai falar com a gente todas as semanas aqui a respeito de direito do consumidor. Nessa coluna de estreia, ela fala com a gente sobre um tema muito atual, né? Quais os direitos que a gente tem nesse tempo de pandemia com as compras virtuais. Vamos acompanhar. Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho nessa coluna sobre alguns aspectos de direito do consumidor, especificamente que foram relevantes, né, estão sendo relevantes nesse período de pandemia.
desde o ano passado, em que iniciou-se determinadas restrições, tiveram início as restrições de circulação de pessoas, especialmente a restrição ao comércio, em que que foi determinado que as lojas, os shoppings, comércio em geral, que foi considerado como não essencial, permaneceu fechado. Isso fez com que se intensificassem muito as compras online, por uma questão de falta de opção, mesmo quem não gostava, quem tinha receio, porque de fato existem as questões de fraudes, dos hackers, o fato de você colocar o seu cartão de crédito no site, tudo isso infelizmente gera determinados riscos. Existe a clonagem de sites, às vezes o site é igualzinho e você inclusive, se não prestar muita atenção, não percebe que na verdade aquele site que você acha que é de uma empresa super confiável, na verdade é um site clonado e os seus dados podem estar em risco. Então, realmente, esse tipo de problema que talvez sempre tenha existido, pelo aumento do volume, né, de negócios, de compras online, aumentou também os problemas, claro. Isso infelizmente é normal, é uma decorrência lógica quase. E o que acontece? O que é importante a gente saber? Existem determinados direitos do consumidor que são garantidos, né, pela lei, direitos que sempre foram garantidos e que alguns sofreram algumas modificações, inclusive, na pandemia. E o direito mais importante a ser considerado em matéria de compra fora do estabelecimento, e a compra online ela é uma compra fora do estabelecimento, é o chamado direito de arrependimento. O direito de arrependimento, ele tem a ver com a sua possibilidade de devolver um produto que não foi adquirido dentro da loja, que você não teve a oportunidade de pegar, de ver, de manusear o produto para tomar a sua decisão de compra. Você tomou a sua decisão de compra com base numa foto, com base na descrição. Às vezes alguns sites têm vídeos explicativos que melhora, né, um pouco mais a quantidade de informação que você tem, mas que não é a mesma coisa que você estar na loja, pegar o produto, ter alguém, um vendedor, um funcionário da loja te orientando, te explicando como é que aquilo funciona. Isso especialmente para produtos de um pouco mais complexos, né? Mas mesmo para coisas simples como roupas, né? Porque a foto não vai te dizer exatamente como é o tecido, não é tão fácil assim você saber se a modelagem, o tamanho daquela roupa, se é conforme e se vai te servir, se vai ficar bem em você. Então, o que acontece é, entendendo que a situação é essa, a lei sempre garantiu o direito de arrependimento em 7 dias, a contar da data em que você recebeu o produto. Então, do momento em que o produto chega na sua casa e você tem a oportunidade de pegar o produto, de manusear, de utilizar, de ver como ele funciona, como ele se comporta, como são as reais características físicas desse produto, a partir dessa data você tem 7 dias para ter certeza se você quer ou não ficar. E você são 7 dias para comunicar, informar a loja que você, caso você queira devolver, que você não vai ficar com o produto que você quer devolver. Porque nesses casos a devolução é gratuita. Embora, claro, exista o desconforto, né, de você enviar o correio ou o formato que foi entregue. No geral, as lojas dão um código de postagem em que você faz a embalagem do produto e leva numa agência do correio e devolve sem custo nenhum. Porque, de fato, não pode haver custos com a devolução do produto nessas hipóteses, desde que você comunique dentro do prazo. O que, assim, na prática, nós temos visto durante esse período de pandemia que empresas grandes acabaram, inclusive, flexibilizando esses prazos, mas isso não está na lei, não tem norma regulamentar, não tem direito nenhum garantido. Então, o que a gente tem que trabalhar é com esses 7 dias, em que você tem que formalizar a sua decisão de não ficar com o produto, se for esse o caso. E aí, as empresas têm que ter uma política, uma forma de orientar e de proceder para que seja feita a devolução do produto. Existem outras hipóteses, né, de devolução, que é a hipótese de defeito, seja o vício oculto, seja o vício aparente, e que isso tem prazos maiores. O vício aparente, ele é aquele que não depende do manuseio do produto, ele está de fato evidente no momento em que o produto chega na sua mão, você consegue ver. Por exemplo, um celular que está com a tela riscada, com a tela quebrada, danificada,
um produto que tem um amassado, alguma coisa pelo lado de fora, que você pega, não depende do produto estar em funcionamento, de você fazer análises mais detalhadas, mas você já vê. Para esse tipo de defeito, você tem 30 dias para comunicar e pedir, seja a substituição, seja o conserto, se for o caso. Isso não fica a critério do consumidor, fica a critério da loja, dizer se ela vai consertar, se é a própria loja que vai consertar, se é uma assistência técnica autorizada, né, como a gente costuma chamar, que vai, do fabricante, né, que vai consertar aquele produto, ou eles podem te oferecer um abatimento de preço e também podem te oferecer a substituição, conforme o tipo do defeito, o conserto não é viável. Mas isso fica a critério da loja, não fica a critério do consumidor. E também existem os vícios ocultos. Esses vícios, eles vão depender de uma análise um pouco mais elaborada do produto. Muitas vezes, são vícios que só se manifestam no funcionamento, depois da utilização do produto. Então, eles não aparecem no primeiro dia. Eles não, o prazo para você, que também é de 30 dias o prazo, mas ele não se conta a partir da data em que você recebeu o produto em casa, mas da data em que o vício apareceu. Você pode estar usando um produto há 2 semanas e aí apareceu o defeito. É daí que conta o seu prazo. Você tem que comunicar no momento em que você identificou o vício, e a partir daí vai contar o seu prazo para entrar em um acordo com a empresa para devolução. Especificamente nesse período de pandemia, teve uma coisa bastante interessante, teve uma norma que ampliou a gama de empresas que são obrigatórios, obrigatório o cadastramento naquela plataforma consumidor.gov. Quem não conhece, vale a pena dar uma olhada, porque é um formato mais simples e mais rápido, inclusive de conciliação, do que o PROCON. E apenas instituições financeiras, empresas da área, era um rol bastante restrito de empresas que eram obrigadas a se cadastrar ali, serviços públicos, instituições financeiras, algo assim, mas que isso foi um pouco ampliado para empresas de plataformas digitais e outras. Então, vale a pena dar uma consultada. Quando você tiver algum tipo de dificuldade que não está sendo resolvida de uma forma amigável, de uma forma razoável, nos canais normais de contato com a empresa, checar antes de ir para o PROCON, antes de pensar em um juizado especial, que é o que antigamente se chamava de pequenas causas, antes de ir para esse tipo de abordagem, às vezes na plataforma consumidor.gov, algumas coisas são resolvidas de forma prática. Outra coisa que muitas vezes resolve o problema é aquele site, o Reclame Aqui. Ele não é oficial, ele não está previsto em norma, ele não tem um valor legal, mas ele ganhou um valor moral grande entre as empresas. Muitas empresas querem estar bem cotadas lá e por isso atendem as reclamações que elas deveriam ter atendido por e-mail, deveriam ter atendido no contato telefônico normal, mas às vezes não atendem e você indo fazer a sua reclamação, muitas vezes isso dá certo. Então, essas são algumas dicas, né, que podem ajudar a resolver eventualmente quem tiver algum problema. E nós voltamos com outras dicas, com outros assuntos interessantes. Mandem as dúvidas, coisas que vocês gostariam de ter uma dica, uma orientação, algum tipo de comentário, a gente pode incluir aqui nas nossas pautas, tá bom? Até mais. Doutora Cristina participando com a gente, então, mais uma coluna, né, aqui no nosso Notícias do Bem, Direito do Consumidor, extremamente importante para o nosso dia a dia também. Notícias do Bem vai para o seu último intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta para falar do novo desafio da Junta Missionária de Pinheiros, é o projeto 105. O desafio agora é abrir 100 igrejas a partir de congregações em todo o Brasil em 5 anos. A gente está recebendo o diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Mariano Alves Júnior, que vai falar para a gente a respeito desse trabalho. Notícias do Bem vai para o intervalo. A gente volta já já. Continue com a gente. Meus amados e queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, são 115 anos de história, de louvor, de glória e de glorificação ao Senhor. São 115 anos pregando o Evangelho da Graça. Nós agradecemos a Deus pela existência dessa igreja, pelo trabalho que ela executa e pelo ministério dela para a glória do Senhor.
a Igreja Presbiteriana tem a alegria de ter como igreja participante da Federação de Igrejas do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma igreja federada, a igreja tem servido ao Senhor e tem estado presente no seu presbitério, no seu sínodo e nessa visão missionária ampla para a glória, para a honra do nome santo do nosso Deus. O texto que nós gostaríamos de deixar e queremos deixar para a Igreja de Pinheiros está em Isaías 42, a partir do verso 10. É um texto que mostra essa visão da amplitude da obra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar, e seus moradores. Alcem a vós o deserto, as suas cidades, e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas, e clame do cimo dos montes. Dê honra ao Senhor, e anuncie a sua glória nas terras do mar. A amplitude do reino. Eu creio que se nós colocarmos um tema para a Igreja de Pinheiros, para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós colocaríamos a amplitude do reino de Deus. É uma igreja que tem a visão ampla. Por isso, ela tem a sua junta de missões, por isso ela tem cumprido o seu ministério através da sua TV, por isso ela tem procurado, através da literatura, em todas as áreas específicas para a expansão do reino, não só no Brasil, mas em outros lugares. Amplitude do reino de Deus. Que Deus continue dando o conselho dessa igreja, dando ao pastor dessa igreja, Edival, e aos demais pastores que compõem os pastores que dirigem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o mesmo desejo, a mesma formação de ver o reino de Deus ampliando para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. O nosso abraço carinhoso nos 115 anos dessa igreja. Deus nos abençoe. Amém. Em nosso dia a dia, conhecemos pessoas lutando com os mais variados problemas na vida. Conhecemos casais com problemas conjugais, filhos confusos, lutando com diversas coisas. Pessoas lutando com ira, com ansiedade, com depressão. Pessoas que passaram por eventos traumáticos em sua vida. Queremos ajudar. O que você faz diante desses relacionamentos? Queremos te ajudar a caminhar com pessoas e poder ajudá-las com a palavra de Deus. Um versículo que marcou a minha vida desde a infância é este: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós caminhamos com o Senhor no dia a dia, a nossa vida tem mais cor, tem sentido, tem um propósito maior. Nós somos mais ousados, mais corajosos e nós temos menos medo de enfrentar situações difíceis, porque sabemos que podemos sempre correr para os braços do Pai. Na sua palavra tem respostas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ser treinado em aconselhamento bíblico é ter a oportunidade de aprender a aplicar a palavra de Deus que tem a resposta adequada e suficiente para os dilemas do coração, da vida e dos problemas. O treinamento, ele tem o foco não só de trazer essas respostas, mas trazê-las de uma forma sistematizada para que você comece aplicando não somente na vida de outras pessoas, mas aplique a partir do seu próprio coração e possa ser então um instrumento nas mãos do Senhor para trabalhar no próprio coração, como também abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que o treinamento em aconselhamento bíblico é muito importante. É desafiador, ao mesmo tempo que é uma grande bênção, porque quando nós cuidamos de outras pessoas, nós somos lembrados todos os dias do quanto nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus para lidar com o nosso próprio coração.
As inscrições para o ciclo 3 da nossa Escola de Aconselhamento estão abertas. O módulo 3, Personalidade Humana, e o módulo 5, Interpretação Bíblica aplicada ao aconselhamento. As aulas terão seu início no dia 5 de agosto. Você pode fazer a sua inscrição através do site da IPP. Faça hoje mesmo a sua inscrição e nos vemos em agosto nos cursos da nossa escola. Que Deus abençoe. Eu quero parabenizar a IPP pelos 115 anos de existência aqui no bairro e de muito trabalho e de muita vitória. Graças a Deus, tem sido uma igreja que tem sido uma igreja abençoada e abençoadora. Que Deus possa abençoar cada vez mais a nossa igreja. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem nesta sexta-feira. Você já sabe, a gente tem encontro marcado de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui na IPP TV, com horário alternativo a partir das 18 horas. Então, se você não conseguiu assistir às 11h30, já sabe, às 18 horas a gente tem reprise do nosso Notícias do Bem para que você fique sempre muito bem informado com as notícias da igreja, com as notícias dos nossos campos missionários e também com as informações mais importantes e que fazem parte também do nosso dia a dia. E amanhã tem conferência Bem Casados aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é uma conferência presencial. O repórter Matheus Santos vai trazer mais informações para a gente. Neste sábado, dia 17 de julho, o Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a conferência Bem Casados a partir das 14 horas. O evento terá a preleção do pastor Tiago Henrique e do Dr. Luiz Caseira. O presidente do Ministério de Casais, diácono Wallace Nascimento, traz o convite para os internautas. Olá, pessoal, a gente está aqui para chamar vocês para a conferência Bem Casados, que vai ser realizada dia 17/7, no próximo sábado, das 14 às 17 horas. Nós vamos abordar assim, temas muito importantes, reais, que as pessoas têm passado nesse período de pandemia, que os casais têm passado nesse período de pandemia, e a ideia é que todos aqueles aqui sejam alertados sobre esses temas, né? O investimento ele é de R$120, sendo desses R$120 revertidos R$40,90 diretamente para a campanha das cestas básicas da IPP, e teremos algumas surpresas para vocês, tá? Então, temos 120 vagas também, é um número importante de pessoas, tudo seguindo o protocolo de vigilância sanitária, e é importante que vocês se inscrevam, entrem no site da igreja, lá vai estar o banner do Bem Casados, é só clicar no banner e preencher a ficha de inscrição, e ali vai dar as instruções de como vai completar a inscrição. O investimento é de R$120 por casal. Participe com o seu cônjuge. As inscrições são pelo site ippinheiros.org.br/conferência-bem-casados. Pois é, então ainda dá tempo de fazer a inscrição. Você que é casal, você que participa aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do Ministério de Casais ou não, faça a sua inscrição. Aproveita, convida um casal amigo para participar dessa conferência, com toda certeza vai valer a pena. Organizar 100 novas igrejas em 5 anos a partir de congregações. Esse é o novo e grande desafio da Junta Missionária de Pinheiros a partir de agora. A gente está recebendo aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem o diretor executivo da JMP, reverendo Mariano Alves Júnior. Reverendo, seja muito bem-vindo, e que desafio, não? 100 igrejas em 5 anos? Roberto, com certeza é mais um daqueles projetos missionários audaciosos e com certeza de grande valia para a Igreja de Cristo, que é o projeto 105 Brasil, que tem como esse objetivo principal auxiliar, ajudar congregações que já estejam em andamento, né? Perto do seu processo de organização, mas precisando de um aporte, de uma parceria, curto prazo, para que ela se torne uma igreja organizada, e assim nós possamos ajudar dentro da IPB, né, Igreja Presbiteriana do Brasil, na organização em 5 anos dessas 100 possíveis, né, igrejas no Brasil, em todas as regiões do Brasil.
Pastor, a gente pode dizer que esse é o grande diferencial desse projeto, quer dizer, organizar as igrejas a partir de congregações que precisam de um apoio que pode ser dado rapidamente e com isso a igreja já ser organizada? Sim, nós podemos, olhando para a plantação de igrejas, nós temos alguns pilares, ou alguns, que nós possamos dizer assim, situações. Tem a situação de plantação, que é você chegar numa cidade, num local onde não tem igreja presbiteriana, e você vai começar aquela primeira igreja, vai enviar um missionário, vai começar as primeiras sementes, é um processo mais longo de caminhada, com mais recursos disponíveis. Nós temos um outro pilar, um outro desafio e situação, que é a revitalização. É quando chegamos em uma congregação ou numa igreja, ou que já foi igreja, retornou à congregação, e por algum motivo, alguma crise, mudança de cenário, questões econômicas, problemas até mesmo internos, disciplinares, que fez com que uma igreja ela passasse por um processo contrário, né, em vez de crescimento, decrescimento, e voltou ao status de congregação, e algumas até fecharam e precisam ser abertas, que nós chamamos de revitalização. E esse projeto da Junta de Pinheiros, agora o 105 Brasil, ele é um projeto de consolidação, ou seja, pegar uma congregação que está caminhando para a organização já próxima e tentar trabalhar, apoiar, seja financeiramente, seja através de um projeto de treinamento, de recurso, de materiais, encurtando esse espaço de tempo para que ela se torne uma igreja autossustentável. E num período de exceção, a gente pode dizer, né? Nós estamos num período ainda de pandemia, em que a vacinação está crescendo, a vacinação está evoluindo em todo o Brasil, mas em que as igrejas e até as congregações mais fortemente têm enfrentado dificuldades para poder se manter. Então a Igreja de Pinheiros entra exatamente nesse momento, né? Olha, como diz o pastor Arival, a Covid-19, a pandemia, se mostrou uma grande aliada no crescimento da igreja, da expansão da igreja e do evangelho. A história dos avivamentos, a história do crescimento do povo de Deus sempre foi diante dos cenários de dificuldade, mas também de oportunidade. O crescimento do evangelho a partir da formação do Império Romano, abertura de estradas, de rotas de navegações, tudo isso foi muito bem aproveitado pela igreja primitiva, mesmo tendo a perseguição com os cristãos de uma forma tão violenta, tão intensa. Nós vivemos numa época onde as igrejas que não fecharam totalmente, ou que mudaram as estratégias para alcançar as pessoas, elas conseguiram boas colheitas, estão conseguindo boas colheitas. Então, podemos dizer que a Junta Missionária de Pinheiros, em suas congregações, houve crescimento. Na Junta de Missões Nacionais, com certeza, houve crescimento, na PMT, e as congregações que trabalharam estão crescendo, Roberto, estão crescendo, e agora a IPP, através da Junta Missionária, está com esse projeto de consolidação, né? Só um dado, praticamente há mais de 1.000 congregações de igrejas presbiterianas espalhadas no Brasil. E, às vezes, o conselho da igreja-mãe ela está no limite, né, para conseguir manter aqui e finalizar o processo ali. Então, essa é uma das grandes motivações nossas, é ajudar esses conselhos e pelo menos 100 congregações serem transformadas em igreja nesse período de 5 anos. Só lembrando, não são 100 em um período de 5 anos, são 20 por ano, né, fazendo o total de 100 organizações dentro do período de 5 anos. 5 anos. Agora, o senhor falou a respeito da ajuda financeira, às vezes falta muito pouco para uma congregação se transformar em igreja, e às vezes nem é questão financeira também, né, pastor? Às vezes é a questão de formação de liderança, envio de obreiro, enfim, às vezes tem outras questões aí, e que a Junta Missionária de Pinheiros também vai entrar para ajudar nisso, né? Isso. Toda estrutura da Junta Missionária de Pinheiros estão com os olhares voltados para os projetos missionários dela. Seja os missionários, os projetos transculturais, que não sofreram e não vão sofrer nenhum tipo de mudança por causa desse novo projeto. É o projeto 5010 Paraíba, que também continua
sendo trabalhado de forma eficaz, com a graça de Deus, com o sustento que Deus tem dado à igreja. Então, toda a estrutura nossa de treinamento, de cursos, né, capacitações e também financeiro vão estar sendo colocados para que os projetos missionários da Junta Missionária de Pinheiros aconteçam dentro do contento e de forma eficaz. Queria que você falasse a respeito exatamente dessa expertise, né? Isso, de certa forma, pode facilitar o trabalho desse projeto 105, porque a Junta Missionária de Pinheiros já tem outros projetos em andamento, como o senhor falou, projetos efetivos e projetos que têm dado resultados muito bons ao longo desses últimos anos, né? Bom, no quadro da crise, entre 2020 e 2021, estaremos organizando, já foram organizadas e até dezembro, 14 novas igrejas presbiterianas dentro dos campos apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Nós entendemos que a missão ou missões é a prioridade da igreja local como da igreja nacional. Nós temos agências primordiais para a vida da igreja, Junta de Missões Nacionais, 82 anos servindo, plantando igreja no Brasil todo, a PMT, fazendo um trabalho extraordinário, transcultural, PMC. A Junta de Pinheiros, ela, desde que foi criada em 2008 para cá, ela vem se aperfeiçoando, ela vem criando mecanismos, estratégias, treinamentos para ter ser mais uma agência de apoio à expansão missionária no Brasil, né, obra nacional, São Paulo, regional e também de forma transcultural no mundo. Expertise é uma coisa que se adquire com o tempo, né, com investimento, com treinamento, capacitação. Então, tudo isso é que deu essa coragem à diretoria da Junta de Pinheiros, à Igreja de Pinheiros, para entrar nessa empreitada, né, de ajudar essas 100 congregações em 5 anos se tornarem igrejas. É um baita desafio. Hoje, quantas congregações fazem parte da Junta Missionária de Pinheiros, são atendidas pela Junta? A Junta Missionária de Pinheiros, em termos de Brasil, nós temos 18 congregações próprias, né, que são mantidas integralmente pela Junta de Pinheiros. Nós temos 46 parcerias em andamentos, isso em vários estados do Brasil, não só no estado de São Paulo. Nós temos 15 projetos transculturais, nós temos 4 projetos que são projetos mais voltados para a ação social, né? E temos ainda aqueles que trabalham dentro da estrutura da junta, com treinamento, capacitações, e quando colocamos todo esse grupo, hoje são 100 missionários em 75 projetos em andamento. Então, esse é o quadro geral da Junta Missionária de Pinheiros hoje. Bom, pastor, o projeto 105 já foi lançado oficialmente, né? Queria que o senhor contasse para a gente, então, quais são os próximos passos. Quer dizer, agora é identificar essas congregações ou receber pedidos de igrejas e de congregações? Como é que vai funcionar esse projeto daqui para frente? Bom, as informações dos critérios estão no site da Junta Missionária de Pinheiros. Você entra aí no site da Junta Missionária de Pinheiros, vai procurar lá no site Projeto 105 Brasil. E aí lá vai ter o que é o projeto, é curto, direto, sem muita complicação, e os critérios. Precisa ser congregação de igreja, de conselho para conselho, tá certo? De igrejas. Precisa estar nesse processo aproximado de consolidação para a organização. Pode ser em qualquer região do país e precisa enviar o projeto. Não temos um modelo padrão, exatamente porque em cada região do país são necessidades diferentes, mas precisa pontuar lá as justificativas para que possa ser um beneficiário lá desse projeto. Os custos, valores que estão sendo colocados para que o projeto seja, né, analisado, tendo as informações necessárias, o currículo do pastor, o histórico do pastor, missionário, evangelista que está servindo nesse campo missionário, nessa congregação, e tudo isso tem que ser enviado até o dia 30 de julho. Até o dia 30 de julho. Nós temos um vídeo explicativo que estão aí nas redes sociais da IPP, também estará disponibilizado no site da Junta Missionária de Pinheiros, e tem lá o e-mail oficial, que é o e-mail base,
a Base Missionária IPP, né? Então é para este e-mail, está lá. O WhatsApp para as informações também está lá, disponível certinho, para que a gente mantenha uma só informação, né? Uma só voz, para ajudar, facilitar o entendimento e os esclarecimentos quanto ao projeto 105 Brasil. Lembrando que o início, a efetivação do projeto das primeiras 20 congregações é janeiro de 2022. Bom, pastor, hoje é dia 16, né? O prazo para que as igrejas, para que as congregações possam enviar seus projetos, como o senhor disse, é até dia 30. Mas eu imagino que já tenham projetos que já tenham sido encaminhados, né, para o e-mail da Junta de Pinheiros. Bom, com certeza. Já temos projetos aí da Bahia, projetos aí de Alagoas, projetos que chegaram do Mato Grosso, projetos do estado de São Paulo, tem projetos chegando do Rio de Janeiro. Nós já estamos com a equipe fazendo todo o recebimento, a separação, fazer as análises, ver se a documentação veio toda de conformidade com aquilo que foi colocado nas orientações, para que em agosto a diretoria da Junta de Missões, da Junta Missionária de Pinheiros, possa analisar cada projeto e, assim, verificar aqueles que serão os primeiros 20 contemplados com o projeto 105 Brasil. Tá certo. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais, então, a respeito desse trabalho da Junta e a respeito da expectativa para esse 105. A gente sabe que é um grande desafio, a gente sabe que é mais um desafio lançado pela liderança da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas tudo isso colocado também diante de Deus, né, pastor? Olha, Roberto, o grande projeto é a expansão missionária, que é o que nós desejamos como crentes em Cristo para todo o nosso país e para o mundo inteiro. Mas sem oração, sem levantar mantenedores que orem pelos projetos missionários, quer sejam nacionais ou transculturais, quer sejam locais em Jerusalém ou até os confins da terra, nós precisamos levantar um clamor, ok? Aproveito para convidar você para ser nosso parceiro em oração. Você pode dizer, olha, pastor, eu não tenho condição financeira de ser um parceiro desse projeto, mas você tem joelhos. E você não tiver os joelhos por algum motivo, você tem a sua voz, você tem o seu coração para você colocar diante de Deus esse projeto 105 Brasil. E se você deseja contribuir, faça sua oferta voltada para esse projeto, manda o seu comprovante. Eu quero ajudar na expansão dessas congregações, na consolidação. Se você quer fazer isso de forma pessoal, pessoas físicas, se você quer fazer de forma pessoa jurídica, a sua empresa ser um parceiro na expansão do Evangelho e ajudar essas congregações a se tornarem igreja, entre em contato conosco. Agora, pastor, esse projeto, assim como outros tantos projetos já desenvolvidos pela Junta Missionária de Pinheiros, vão de encontro àquilo que a Igreja de Pinheiros, aquilo que a IPP tem como missão, né? Que é expandir a palavra de Deus, que é propagar a palavra de Deus e fazer missões efetivamente, não importa o tempo que a gente esteja vivendo, né? É verdade. Você entrou na Igreja de Pinheiros, você assistiu os cultos, você entrou e navegou nas redes sociais, no site da igreja, você vai ver o quanto essa igreja está voltada para o cumprimento da grande comissão. Todos os seus ministérios trabalham tendo essa mesma direção, é uma direção dada pelo conselho da igreja, pelo pastor titular da igreja. Pastor Arival respira esse desejo missionário, expansão missionária, é um homem dedicado à obra missionária, incansável na luta, como também toda liderança da igreja. Por isso que você conhece a Igreja de Pinheiros pelo seu lema, uma grande igreja missionária. A IPP-TV, a qual você está acompanhando aí, essas notícias boas, sempre é uma agência também para missões, para evangelização, para a vida cristã. É uma TV missionária, como a nossa editora, né, também Hebron, como o nosso polo a Mackenzie de Educação à Distância é também missionário. Então aqui é exatamente isso, uma igreja extremamente missionária. Então, pastor Mariano, para a gente reforçar então mais uma vez, já estamos chegando próximo do fim, as igrejas, as congregações já podem mandar os seus projetos, aliás, devem mandar os seus projetos o quanto antes então para o e-mail da Junta Missionária de Pinheiros, é isso? Isso. Entra no site da JMP e lá estão as informações. Não, mas alguém me passou que era assim. Não, querido, as informações estão lá. Se você tiver alguma dúvida,
entra no WhatsApp, que está lá bem visto, né? Em letras bem marcadas. Lá você vai ter as informações necessárias para mandar o seu projeto. Vamos correr com isso, tá bom? Está chegando o dia 30 de julho aí. Pois é, até 30 de julho, porque até o final do ano os projetos têm que ser decididos pela Junta Missionária de Pinheiros para que o trabalho comece efetivamente a partir de 2022. Esse trabalho de apoio, portanto, deve começar em 2022. É isso, né, pastor? É isso. Janeiro já é para estar efetivado, em sendo aprovado em agosto. Aí comunicamos oficialmente à igreja que mandou o projeto para que a gente vá tirando os detalhes, aprendendo, conhecendo os detalhes para o início em janeiro de 2022. Tá certo. Pastor Mariano Alves Júnior, diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem dessa sexta-feira. Pastor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Eu sei que o senhor está vindo aí junto com o pastor Arivaldo uma caminhada, né? Tiveram vários compromissos aí pelo interior de São Paulo, pelo Nordeste. Agora, recentemente, estavam em patrocínio lá no IBEL. A gente, inclusive, mostrou aqui a participação de vocês lá no IBEL, ministrando aulas. É uma correria, mas é sempre cumprindo, né, esse ID de Cristo, sempre trabalhando para missões, né, pastor? É o chamado, né? Serviço do reino. Né, e essas viagens todas, festas, inaugurações de templos, investimentos feitos na Bahia, Chapada Diamantina, aqui em Miguelópolis, né, compromissos lá também com o CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário da IPB, que acontece lá no IBEL, também acontece no seminário lá em Recife, no SPN. É sempre gostoso poder participar e compartilhar aquilo que Deus tem nos dado com aqueles candidatos e missionários que estão ali indo para os campos missionários. Pois é, e todas as informações dessas viagens todas aí do pastor Mariano, você acompanha com a gente aqui também na nossa coluna Pelos Campos JMP. Pastor, obrigado mais uma vez então, bom fim de semana, Deus continue abençoando o seu ministério. Amém, muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Lembrando que a gente tem compromisso marcado de segunda a sexta, ao vivo, sempre a partir das 11h30 da manhã, aqui na sua IPP TV, a sua TV missionária, nosso horário alternativo a partir das 18 horas. Essa semana, que foi a nossa, bem dizer, a nossa semana de estreia, né? Nós começamos o Notícias do Bem, uma edição especial na última quinta-feira, na última sexta-feira, sobre os 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas essa foi a nossa primeira semana de trabalho, a nossa primeira semana efetivamente com programas inéditos todos os dias, sem a Tainá Félix, que estava de férias, mas ela volta na segunda-feira. Portanto, na segunda, eu e a Tainá vamos estar aqui esperando você para que a gente possa passar todas as informações a respeito dos nossos campos missionários, a respeito das programações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a respeito das notícias que fazem bem para a sua vida e que precisam ser compartilhadas também. A gente lembra você que todo o conteúdo do Notícias do Bem está disponível para você no IPP Play. Você pode acessar youtube.com/IPPplay. Aproveite e faça a sua inscrição no canal, ative as notificações para que você possa receber as informações de quando as estreias acontecem, quando os programas são disponibilizados e não só o Notícias do Bem. Todos os programas da grade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros estão lá no IPP Play. Você pode maratonar as temporadas do Sempre Juntos, do Pinheirinhos TV com a sua criançada. Enfim, tem muito conteúdo cristão de qualidade para que você possa acompanhar com a gente. A gente volta então na segunda-feira. Um bom fim de semana para você. Deus abençoe a sua vida. Até lá. Tchau.